Então, vamos lá, vou ensinar vocês a fazer forma de papel alumínio. Vai ficar igual essa daí, ó. Então, a gente vai usar papel alumínio normal que a gente usa em casa. Esse é do pequeno, não é aquele papel alumínio grande, é do pequeno. Eu vou enrolar esse papel na forma 2 vezes. Aonde tem o final da minha forma, quando ele chega lá, ó, quando ele dá a volta aí, é uma volta. Você vai circular novamente até encontrar de novo aquele início, que no caso aí daria 2 voltas, pronto. 2 voltas de papel alumínio, a gente vai recortar, tirar o papel alumínio da forma e vamos dobrar ela ao meio, no sentido da folha, entendeu? Para ela ficar comprida, porém, ela vai ficar menos larga. No caso, menos larga, será que é isso que fala? Não sei. Mas ela vai ficar menorzinha, ó, pra ela ficar ao meio. Você vai dobrar ela ao meio. E vai vincar. Vincar é aquela coisa que a gente passa o dedinho pra ficar bem certinho a folha, pronto. Ela fica com 2 pontas, tá vendo? Aí, agora, a gente vai pegar a forma e vai colocar o papel até a pontinha da borda. Na verdade, ela não sobe, o papel alumínio não sobe. O papel alumínio fica rente com a borda, entendeu? Embaixo, na parte de baixo da borda. Por quê? Porque se a gente subir demais esse papel alumínio, a gente não vai conseguir tirar a forma depois, entendeu? Então, a gente tem que colocar só até a borda. Só até o finalzinho da borda, ó, tá vendo? Ele não sobe, ele fica só na forma, porque a borda é maior do que a forma, né? Isso. Então, aí a gente vai deixar só na borda. A gente vai enrolar e tem que deixar ele bem apertadinho. Por quê? Se a gente colocar esse papel alumínio folgado, vai dar diferença na hora do tamanho da forma. Olha, tá vendo que ele fica bem justinho. É depois que eu faço isso, que eu enrolo o papel, que ele vai ficar mais arredondado, né? Mais curvado, mais fácil de mexer com ele. Então, eu tiro novamente e vou apertando, e encaixando mais ainda esse papel, que é pra ele ficar bem apertadinho. Aí, no caso, eu vou puxando a parte de dentro e passando a mão na parte de fora, que é pra ele ficar bem certinho. Aí, a gente vai deixar ele bem certinho mesmo. Então, depois que a gente fizer isso, a gente tem que ter o máximo de cuidado com essa forma, porque ela fica frágil, gente, entendeu? Ela não é uma forma de alumínio durinha, ela fica frágil, então a gente tem que ter cuidado ao manusear o alumínio. A gente vai agora fazer as bordinhas, o fundo da forma. Ele não vai fechar. Por que ele não vai fechar? Que a gente vai fazer uma outra parte de cima, de dentro, na verdade. Aí, a gente tá quinando a nossa... Aí, gente, a gente tem que deixar ele bem retinho. No meu caso, a minha forma, ela não é aquela forma quinada, ela é uma forma arredondada. Se você tiver uma forma quinada, você vai fazer de acordo com a sua forma, entendeu? Ela vai ficar quinada do mesmo jeito que sua forma é. A minha não vai ficar porque ela não é, ela é arredondada. Até tem uma quinada, mas é de número 15. Os bolos que eu estou fazendo é de número 16. Agora, a gente vai fazer a bordinha de cima, ó. A gente vai dobrar pra dentro ou você pode dobrar pra fora. Eu tô dobrando pra dentro, não tem regra, entendeu? Pra dobrar. Mas eu creio que dobrando pra fora, você consiga encaixar ela, a forma novamente aí dentro, mais fácil do que dobrar ela pra fora, pra dentro, do jeito que tá aí. No caso, virar a bordinha pra fora. Ficaria mais fácil de você encaixar depois a forma. Vocês vão entender o que eu tô falando. Porque a nossa forma é o nosso gabarito. Então, a gente, tudo que fizer, depois que a gente fizer algum detalhe nessa forma de alumínio aí, nessa forma de papel, a gente vai ter que usar a nossa forma para gabaritar ela novamente, para ela ficar redondinha, certinha. Vocês têm que ter cuidado agora, ó, nessa hora de colocar a forma, porque ela fica um pouco mais apertadinha, porque a gente fez a bordinha pra dentro. Se a gente tivesse feito a bordinha pra fora, ela não daria essa diferença e entraria normalmente.
Mas como eu fiz pra dentro, ela dá essa diferença de aperto, entendeu? Mas é rapidinho também. Depois que você coloca, depois que você encaixa e dá umas apertadinhas nas bordas, ela volta ao normal dela. Aí você vai encaixar novamente a forma aí dentro, até ela ficar toda certinha. Igual quando a gente fez antes de fazer a borda. Tem que deixar ela bem certinha, bem rente. É melhor vocês vendo aí do que eu falando. O áudio do vídeo não ficou legal, eu tive que gravar agora. Agora, gente, vocês vão só puxando ela até ela ficar bem certinha no finalzinho. Viu que chegou lá no limite? Agora a gente vai voltar a fazer nossa quinazinha de novo, bem certinha. Aí embaixo, ó, deu uma rasgadinha, tá vendo? Pra ela não ficar assim, abertinha, o que é que eu faço? Eu levanto um pouquinho do papel alumínio e encaixo ele novamente, tipo, pra dentro, né? Aí vai ficar bem certinho, ó. Não tem segredo, cara. Isso é uma coisa de tipo assim, é uma urgência, né? A gente tá querendo... no meu caso, eu tinha que fazer 4 bolos. Aí eu tive que fazer... Eu só tenho 2 do mesmo tamanho. De cada forma, eu tenho 2. Então, eu só faço o bolo, 4 bolos assim, raramente, entendeu? Do mesmo tamanho. Aí agora a gente vai fazer o fundo. Vamos cortar o papel alumínio do mesmo tamanho que o diâmetro da forma, né? Era de 16, a gente vai cortar ele na mesma largura de 16. Não precisamos fazer isso do tamanho que é o fundo da forma. Por quê? Lembra que ele fica só um buraquinho no meio? Então, a gente vai tapar só aquilo ali. Não só aquilo ali. Claro que vai ter que passar um pouquinho de papel, né, para os lados. Mas não precisa subir na forma, entendeu? Só no meio. A gente vai só centralizar esse negocinho aí, esse redondinho aí. Vocês vão ver. E tem que deixar ele assim, bem duplo como tá, sabe? Ele fica bem retinho na hora que sair o bolo. Eu uso o papel manteiga também. Eu não gosto de fazer só assim, não. Eu gosto de usar o papel manteiga que facilita na hora de retirar. Aí eu vou cortar o papel manteiga. Agora o papel manteiga, ele tem que ser do mesmo tamanho da forma. Principalmente essa de papel alumínio, porque se ele subir, a gente vai ficar com dificuldade de colocar a massa. A massa pode passar pelo lado, entendeu? Então, ele tem que ficar certinho, do mesmo tamanho da forma de dentro, o diâmetro de dentro, né? Aí eu faço a minha medida desse negócio, desse círculo aí de papel manteiga, pela forma normal, a forma de alumínio mesmo. Que dá pra gente fazer. Eu vou ensinar vocês como faz pra cortar bem redondinho, que fica melhor assim do que ficar colocando do que ficar riscando, né, a forma no papel e depois cortar. Eu corto assim, ó. Eu boto o papel, faço ele quadradinho e coloco ele no meio. A sua forma, ela tem um meio, um buraquinho assim no meio. Um buraquinho não, né? Uma marcação no meio. Toda forma tem, gente. Só você ir lá, colocar a pontinha lá e ir circulando com a tesoura a forma, que ele vai ficar do mesmo tamanho. Agora, a gente vai ter que fazer aquela parte que eu falei. Tudo que a gente acrescentar na forma de alumínio, a gente tem que fazer o gabarito pela forma nossa, que a gente tem, a de casa. A gente deu aquela apertadinha, pronto. Ele firmou lá embaixo o papel manteiga e o papel alumínio que a gente colocou como fundo. Firmou, a nossa forma tá pronta. Agora é só ter cuidado, porque ela amassa. Então, a gente vai colocar, ó, tá vendo? Tem 2 agora. Aí agora a gente vai colocar ela de lado e eu vou precisar fazer mais 2 círculos de papel manteiga, que eu vou botar nessas outras formas que eu tenho. E vou ensinar vocês direitinho como é que faz o círculo. Aí, gente, ó, é só você colocar do tamanho, tá vendo? Ela fica certinho, você tem que cortar certinho. Eu deixo passar um pouquinho, mais ou menos meio dedo de papel. E a gente vai juntar e fazer um quadrado desse papel aí.
Ó, vamos juntar as pontinhas e vamos fazer um quadrado. Na verdade, não vai ficar um quadrado porque a forma é pequena, né? E a largura da folha é bem maior. Mas você vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí você vai pegar aquela pontinha lá, ó. Essa pontinha entre as 4 bandas da forma. No meio, né? A parte do meio. E vai encaixar no fundo da forma. O que eu falei pra vocês, viu? A marcação do fundo da forma. Essa marcação que eu tô falando aí, ó. Você vai encaixar essa pontinha aí. Segurar firme as duas pontas e passar a tesoura rente, arranhando a forma, entendeu? Se você levantar essa tesoura, seu diâmetro vai ficar menor. Então, você tem que passar rente à sua forma. Tá vendo que ela fica rente, ela arranha a forma. Agora, vamos colocar lá, ó. Esse papel aí, ele ficou um pouquinho maior, por quê? A minha tesoura, que eu uso normalmente para cortar isso aí, não tá aí. Tá vendo que ele ficou com as bordinhas levantadas? O que é que eu faço? Eu retiro, dobro novamente do jeito que tava e tiro. Eu vejo que tem, vamos dizer, mais ou menos um dedo de borda subindo. Eu vou tirar mais ou menos um dedo de borda de todo o papel. E ele vai ficar certinho agora, bem no fundo da forma. É isso aí, gente. Se vocês gostaram, curte aí o vídeo e compartilha para outras pessoas poderem utilizar nossa dica. Obrigada. Então, gente, o que eu faço? Olha, no momento depois que eu fiz as formas, eu coloquei as 4 juntinhas. Aí, pra assar, eu coloco ela dentro de uma outra forma, porque como ela é frágil no forno, na grade do forno, ela não vai ficar legal, né? Então, tem que botar uma partezinha, pode ser uma forma de pizza embaixo, entendeu? Ó, eu vou retirar agora pra vocês verem como ela fica, ó. Tá vendo? Ela não vaza de jeito nenhum, tá vendo? Olha, eu vou retirar pra vocês verem como é que fica. É fácil, rasgou o papel, não gruda nada, não fica pedacinho na massa, não fica, gente, é ótimo. Isso aí é ótimo pra gente numa emergência usar, sabe? Não vamos ficar fazendo isso sempre, né? Porque dá um trabalhinho pra gente fazer, mas uma vez perdida na hora que a gente não tem, assim, 4 formas, no meu caso eu só tenho 2 conjuntos de cada, então fica bem difícil quando aparece bem mais bolo do mesmo tamanho. Mas daí eu consigo me virar com isso aí. Está precisando na hora de comprar mais formas, né? Olha, ela fica do mesmo tamanho da forma, tá vendo? Ó, do mesmo tamanho, gente, ó. Viu? Igualzinho o bolo de baixo.